Temos conversado, meditado na palavra de Deus junto na alegria dos heróis da fé, homens e mulheres que correram bem na sua carreira, que deixaram para nós exemplos e que têm conselhos para trazer ao nosso coração, palavras de incentivo, palavras de alegria, palavras de encorajamento, de ânimo, palavras de desafio também. Nós que hoje corremos, que hoje desenvolvemos a salvação, servimos a seara do nosso comércio. Alguns personagens já passaram por aqui, vocês já puderam aprender, eu também, puderam ouvir os seus conselhos. E hoje nós temos alguém muito especial, muito conhecido, uma história muito bonita, poderia nos dizer muitas coisas. Quem sabe é aquele personagem que você gostaria de fazer algumas perguntas. Hoje nós vamos meditar sobre Moisés. Vamos descobrir o que ele nos tem a dizer dentro dessa proposta de reflexões que temos vivido. E ali está Moisés sendo colocado, sua mãe, minha irmã, se reuniram. Quem sabe a pergunta que você gostaria de fazer é essa: como é que pôde ser tão criativa, tanta estratégia, confiança e fé, sua mãe, quando deixou o cestinho no Rio Nilo para que a filha de Faraó pudesse vir e levá-lo e evitar a morte da criança? Sabe, Moisés teria algo a nos dizer. Então você perguntaria por isso aí: que beleza que você sentiu quando o mar abriu e o povo saiu, aquele chuto. O poder de Deus se manifestou depois de muitas manifestações já com as pragas no Egito. E sabe, você perguntaria a Moisés se passou no seu coração e na sua mente tendo o mar à frente, o exército de Faraó atrás, e vendo as águas se abrirem. Ou então perguntaria: seria para você o momento mais especial aquele que você, falando com Deus, recebeu dele as tábuas da lei, os mandamentos, os 10 mandamentos que conhecemos e acreditamos escrito pela própria mão de Deus, confiou a você na comunicação, na ensino, instrução ao povo judeu. E agora todo Israel de Deus que exerce a sua fé em Cristo. Será esse o tempo mais extraordinário da vida de Moisés? Você poderia dizer ainda: eu vou aproveitar para perguntar para esse grande líder que foi capaz de conduzir mais de 2 milhões de pessoas por um deserto, nas escassez de recursos, o povo às vezes reclamando muito, murmurando muito, lembrando muito do passado, desejando algumas coisas que ficaram lá atrás do Egito. Mas Moisés, como um grande líder que se levantou na condição do povo de Deus, na direção da herança da terra prometida, da Canaã, foi dada pelo Senhor por meio de Josué, começou suas conquistas. Então há muito para se perguntar, muito para se aprender, muito para se ouvir com respeito a Moisés, quando nós pensamos que estamos correndo com os gigantes de fé, homens e mulheres. Nós estamos lá na pista, eles estão nas arquibancadas, torcendo por nós. De vez em quando desce um mar para nos dar um bom conselho, visto que temos lá rodeados, estão grande número de testemunhas. Estes homens e essas mulheres, Moisés é esse personagem, mas queremos meditar o que ele tem a nos dizer quando ele estava diante da sarça ardente. Irmãos, acredito que esse foi o momento mais especial para Moisés, o momento do chamado de Deus para uma obra a qual Deus queria realizar. Ele viveu muitas coisas extraordinárias. Nada teria acontecido se ele não tivesse vivido esse momento aqui, do seu chamado. Morava no deserto, vivia nesse tempo vidas simples, tinha passado pelos períodos aí do Egito, tinha crescido na casa de Faraó, nos palácios de
Faraó, junto às filhas de Faraó, com boa instrução, com muita capacitação, se sentiu-se um homem capaz, um homem forte, quis tomar uma iniciativa por ele mesmo de libertar o povo de Israel, lutou contra o egípcio, matou o egípcio em defesa do hebreu, e ele descobriu que com as próprias mãos não dava. Teve que sair do Egito, entendeu que ali não era o seu lugar, foi para o deserto, instituiu sua família, começou a viver uma vida assim, bem na tranquilidade, aprendeu a viver no deserto, se tornou genro de Jetro, casou-se com uma das suas filhas, estava vivendo uma vida ali bem tranquila, cuidando do rebanho, cuidando da família, sem ter que guerrear com ninguém, até que Deus lhe aparece de forma extraordinária, a sarça ardia, não se consumia, e Deus traz um chamado à vida de Moisés, que vai fazer toda a diferença na história de vida deste homem. E o tema que nós queremos refletir é esse: saia da vida de segurança e viva pela fé. É o que Moisés experimenta a partir desse momento aqui. Sai daquele tempo de segurança e confiança, de onde ele tinha um controle, de onde ele sabia muito bem como viver, como sobreviver, como dar os seus pulos, como resolver os seus problemas, como suprir as necessidades da sua casa. E ele vai se enveredar por um caminho de necessidades onde ele não podia fazer muito, de desafios onde ele não tinha recursos, em situações e circunstâncias com as quais ele não podia. Mas ele vai fazer isso confiado no Senhor. Ele vai fazer isso em razão do chamado de Deus para a sua vida. Ele deixa o lugar seguro, ele deixa a circunstância equilibrada, onde ele tinha o controle, e ele parte para uma missão, para uma vida de surpresas, mas também para uma vida de surpreendentes milagres. Ações extraordinárias de Deus acontecem na vida de Moisés. Já tinha acontecido algumas antes, mas daqui para frente o que vai acontecer é muito maior, muito mais extraordinário que tudo aquilo que ele tinha vivido. Quantos anos ele tinha? 80. Os últimos 40 anos da vida de Moisés foi ano de grande conhecimento, de grande experiência desse homem com Deus. Ele vem dizer ao nosso ouvido enquanto corremos, às vezes nós vamos sair da zona de segurança também. Gostamos de nos sentir seguros, gostamos de pensar que estamos no controle, gostamos de viver naquela situação na vida profissional, ou financeira, ou familiar, ou do convívio nosso social, onde nós sabemos assim: aqui eu sei como lidar, eu sei como dar os meus pulos, eu sei como resolver os meus problemas, eu sei como enfrentar os meus desafios. Nós nos sentimos seguros porque achamos que tudo está dentro de uma ação nossa de controle, de conduzir as coisas das pessoas, até que surja para mim ou para você, que venha saudar diante dos meus olhos e dos seus situações inesperadas, situações com as quais você começa a perceber que não pode, que não há todos os recursos, que não existem todas as possibilidades, e é nesse momento que nós somos desafiados então a viver pela fé, pelo que não vemos, não por aquilo que vemos, é por aquilo que nós não sabemos e às vezes nem compreendemos, não é por aquilo que nós temos o controle e conhecemos todas as coisas, com os mínimos detalhes, e tomamos todos os cuidados. Mas Deus nos lança às vezes em situações onde nós não temos como tomar cuidado. Nós temos que crer, nós temos que confiar, temos que acreditar que Deus tem algo para nós, e que Deus tem algo a fazer na nossa vida, e que Deus tem lições para levar através da nossa história, e que Deus tem vontades para cumprir, que tira a gente daquele marasmo, que tira a gente da zona de conforto. Mas é agir de Deus para que vejamos os extraordinários, que possamos conhecer o Senhor como nunca o conheceríamos se não fosse esse momento. Moisés poderia dizer para você: vocês não estariam aqui pensando na minha história hoje, eu não teria nada para dizer para vocês sobre fé, sobre confiança, sobre conhecimento de Deus, se Deus não tivesse me chamado ali. Quem sabe eu seria um ilustre desconhecido, teria passado pela história, participado da vida dos meus familiares, mas ninguém nem se lembraria de mim mais. Mas Moisés, quando desce das arquibancadas, dirige a nossa vida para falar sobre a necessidade às vezes de viver pela fé e sair desta vida, desta área, desta zona de segurança,
Ele faz isso porque ele sabe que para exercer fé ele precisou assumir riscos. Heróis e heroínas de fé em Hebreus 11 são pessoas que aprenderam a assumir riscos. Nós vamos ler o texto. Então eu vou adiantando aqui e aí nós não lemos o texto, tá bom? Hebreus 11, abra a sua Bíblia, o texto não vai ser projetado. Você tem aí a sua Bíblia no tablet, no celular, agora você pode usar. Não é para você mandar mensagem, mas para Deus mandar mensagem para você, aí pode. Aí eu deixo. E nós vamos ler esse texto de Hebreus 11. Se tem alguém ao seu lado que não tem a Bíblia, queira por gentileza auxiliá-lo também na leitura desse texto. A partir do verso 23 até o verso 29. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Deus acrescente graça à nossa vida, na reflexão que fazemos da sua palavra, saindo da zona de segurança. É o desafio maior de Deus para o nosso coração, na palavra, na história de Moisés. A história de vida dos heróis de fé é escrita com base nos riscos assumidos ou evitados. Há sempre riscos, há sempre perigos. Nunca vai ser falso. Vai ser sempre algo que te desafia a ir além daquilo que você acha que poderia, a fazer mais do que aquilo que você entendia que era possível de se fazer. Vai te tirar da situação onde você controla, vai te levar para campos os quais você não conhece, vai te lançar diante das circunstâncias onde você vai se deparar com as suas limitações, com os seus erros, com as suas impossibilidades. Só assim heróis e heroínas de fé surgem. Só assim heróis e heroínas de fé são conhecidos e reconhecidos. Vamos ver. Se queremos participar disso, temos que ter essa certeza. Não é na zona de conforto. Não é quando eu tenho controle de tudo. Não é do jeito que eu gostaria que fosse, que as coisas vão acontecendo. Moisés quer trazer algumas lições para nós. E a primeira delas é que o andar de fé é aquele que supera as experiências do passado. Moisés tinha vivido no passado, antes do seu chamado, no Egito. No Egito ele achou que estava se tornando uma grande pessoa, um grande personagem. No Egito ele teve os melhores mestres, frequentou os lugares de maior conhecimento e melhor compreensão da região, da terra, da sobrevivência na terra. Se tornou especialista nos recursos do Egito, se tornou especialista nas necessidades, nas carências do Egito, para saber como lidar com as circunstâncias também difíceis. No palácio ele tinha do melhor, comia das finas iguarias que servia à mesa do rei, à mesa de Faraó, vestia as melhores roupas, não tinha problemas financeiros, não tinha preocupação quanto alguém ia comer amanhã, nem aonde ia dormir. Tinha certeza de que o seu futuro estava garantido. É o momento em que Moisés vai se sentindo totalmente confiante, autossuficiente, mas ele se depara com uma situação que mostra que ele é muito pequeno diante das coisas, diante dos desafios.
porque ele vê um egípcio brigando com um hebreu. Ele sabe que ele é hebreu, e naquele momento algo de estranho acontece dentro dele. Ele vai lá, ele luta contra o egípcio, ele mata o egípcio, ele defende o hebreu, e ele entra então num caminho de incerteza. Ele fala assim: eu não sei muito bem se o egípcio, se o palácio é mesmo o meu lugar, se é aí mesmo que eu devo estar, se é junto a esse povo e com esse povo que eu devo formar o meu futuro. Ele tinha 40 anos quando toma a atitude de matar o egípcio, de defender o hebreu, e começa a viver então um tempo de incerteza. Essa é a minha terra, esse é de fato o meu povo. Eu me cresci na convicção de que eu sou dessa gente, que aqui eu estou seguro, no palácio, no Egito. Eu não queria outra coisa senão essa boa vida que eu levo aqui, essas grandes oportunidades que aqui eu vivo, mas eu estou percebendo que esse aqui não é o meu lugar. Vai surgir algumas incertezas grandiosas no coração de Moisés, no seu passado, no seu tempo de Egito, no seu tempo de palácio. Então ele tentou fazer algo maior, ele sentiu servir Deus, a defesa do hebreu, e quando ele o matou, ele começou então a ter que viver sobre a ira de Faraó, e teve então que fugir, sair para outros campos, para outros lugares, para outros propósitos, e deixou a segurança e o conforto do palácio e todo o conforto e segurança também que ele vivia e tinha ali no Egito. São consequências do seu esforço de tentar se passar por alguém forte e capaz. Irmãos, às vezes quando vamos lidando com a vida, vamos lidando com as situações, com as circunstâncias, vamos nos achando em todo pedaço, vamos entendendo que estamos no controle de tudo, em situações que nos lançam na insegurança. Vem de Deus algo de novo na nossa história, que começa a mostrar para mim que o meu esforço, que a minha confiança em mim mesmo, que o conhecimento que eu tenho das situações, das circunstâncias não bastam, e que eu sou uma pessoa muito frágilzinha, e que a minha história é muito frágil, muito singela, em razão de tudo aquilo que Deus possa querer realizar. E eu que me senti o Todo-Poderoso, eu que me senti o dono das situações, das circunstâncias, começo a perceber que as coisas não são bem assim, que eu tenho limitações, e que na verdade pode ser que em razão daquilo que Deus tem pedido e esperado de mim, eu não posso nada, apesar de tudo aquilo que eu sei, e de toda a formação que eu tive, e de toda a pessoa forte e experiente que eu me tornei no decurso dos anos. Somos surpreendidos com o querer de Deus, e se manifesta nas circunstâncias. E aos 40 anos de vida, Moisés entendeu isso, começou a aprender isso. Depois, ele vai para o deserto, e o deserto é o presente de Moisés no momento do seu chamado. É ali que ele contemplou a sarça que ali não se consumia, é ali que Deus o chamou para uma conversa, é ali que Deus mostrou para ele que tinha algo muito grandioso para ele fazer. Nos próximos 40 anos, ele não sabia que era ainda nos próximos 40 anos, mas Moisés nesse tempo tinha 80. Ele passou 40 anos no deserto, entendendo as suas situações de conforto quanto ao seu presente. Há uma situação muito triste que às vezes a gente chega, é quando a gente percebe que nós estamos numa zona de conforto muito agradável. Você sabe viver, você sabe sobreviver, você sabe lidar com a vida, os dias vão passando e você está muito tranquilo, muito tranquila, está muito certa e seguro e segura de que você está num lugar que você agora não é mais o palácio, já não é mais das grandes oportunidades, mas que para você está suficiente para viver. É o bastante, pelo menos eu estou bem. Ele saiu fugindo do Egito, não foi morto. Chegou no deserto e encontrou uma moça bonita, encontrou um pai dessa moça que abriu para ele o coração, a mão, a casa, a família, e ele se casou. Jetro só tinha filhas, não tinha filho homem.
A chegada de Moisés fez para a história de Jetro a oportunidade de ter sua descendência. Moisés tinha toda a casa de Jetro, todos os rebanhos, os servos e servas nas suas mãos, no seu cuidado. Ele era o filhão que Jetro desejou ter, não teve, mas que agora tinha. Não era um genro, era um filho. Moisés, então, em razão disso, está sendo muito bem acolhido, muito bem mimado, muito bem guardado, muito bem cuidado pela família de Jetro, pela esposa que ele arrumou, pelos filhos que vinham chegando também. E Moisés está numa situação, apesar de deserto, uma situação bem tranquila, bem cômoda. E ele começa a perceber que esse conforto também, Deus não queria que ele permanecesse nele. Porque o que é triste é perceber que o conforto e a mesmice da nossa vida não produz nenhum resultado novo para o propósito, para o querer de Deus. Você parou para pensar quanto tempo você está na mesma situação, com a mesma comunidade, na sua casa, no seu trabalho, mas nada de extraordinário Deus fez? Nada de grandioso você tem para contar sobre os feitos de Deus? Você pode contar das muitas bênçãos, mas aquelas bênçãos comuns, naturais, que Deus dá a cada dia, a cada ano, mas não tem algo que você fala assim, olha, mas naquele momento, depois que Deus apareceu para mim na Sarça Ardente, depois que Deus falou no meu coração naquele culto, naquela música que eu ouvi no programa de rádio, na TV, na igreja, na internet, depois daquele dia que Deus fez. Se eu te contar, você vai perceber o quanto nosso Deus é extraordinário. A mesmice traz para nós a tristeza dos mesmos resultados. De ver o que nós estamos fazendo para nos manter, para manter a nossa casa. E não estamos vivendo nenhum ato extraordinário que nos deixe boas e preciosas lembranças dos feitos de Deus. Porque nós estamos vivendo só por aquilo que nós vemos, só por aquilo que nós entendemos e conhecemos. E quando vem os desafios de extraordinário para nós deixamos de lado e seguimos com a nossa vida do mesmo jeito. Quando Deus traz uma mensagem, quando Deus toca o nosso coração, quando Deus lança para nós um desafio, nós dizemos, vamos deixar isso para mais tarde. A vida está muito bem acomodada para eu mexer isso agora. A vida está muito tranquila para me sair dessa área de conforto que eu tenho vivido no meu presente. Eu não quero me arriscar com nada. Eu não quero colocar nada daquilo que está tranquilo aqui na possibilidade de enfrentar um turbilhão, uma situação muito grande, de uma tempestade que possa surgir se eu der um passo fora daquilo que eu tenho dado hoje. Prefiro viver a mesmice. Prefiro fazer do jeito que está para ver como é que fica. Deixe os desafios de Deus para os mais novos. Deixe os desafios de Deus para mim mais tarde, quando eu tiver mais experiência e menos com o que me preocupar. Hoje é melhor que eu fique com os pés bem firmes no chão e faça coisas bem próximas do controle das minhas mãos. Quanto mais seguro eu estiver, melhor para mim. É o conforto, é a tranquilidade, mas que não nos deixa viver nenhum extraordinário do Senhor. Moisés, ele está ali no deserto adquirindo experiência, Deus está preparando o coração dele, mas não se conta nada de extraordinário que ele viveu. Para ele chegar no palácio, ele viveu o extraordinário. Ele sai do palácio, ele vai para o deserto e ele não vive extraordinário, ele vive a mesmice da vida de cada um de nós. Mas a partir do momento da sarça ardente, Moisés vai começar a viver coisas muito mais grandiosas. Deus vai trazer desafios. E ele vai ter que sair desta área aí, desta zona de conforto. E ele vai ter que superar então a insegurança do futuro. Aonde a gente consegue ver na história de Moisés a insegurança do futuro? Quando Deus lhe faz um chamado, ele começa a arrumar desculpas. Ele começa a querer justificar-se diante de Deus para dizer, Senhor, eu não vou, eu não posso. Ele começa a
levantar algumas indagações diante de Deus, e ele fala assim: tá bom, o senhor quer que eu vá até o povo, mas o que eu vou dizer lá? Quem que me enviou para eles? Para que eles possam me receber bem, para que eu tenha pelo menos crédito na minha palavra, porque eu não tenho certeza que eles vão me receber bem. E aí Deus vai dizer: não, chega lá e fala para o povo: eu sou, me enviou a voz. E aí ele vai dizer: mas Senhor, eu tenho a minha família, eu tenho o meu povo aqui, eu não tenho tempo para essas coisas agora. O Egito é uma nação muito forte, o Faraó não vai liberar esse povo facilmente, é uma mão de obra escrava, fácil, de pouco custo para os egípcios, com um grande número de pessoas, a mão de obra é grande. O que fará o Faraó? Meu filho, Deus vai manifestar diante de Moisés alguns sinais, vai trazer Moisés um pouquinho de extraordinário na ação do seu poder, para ele perceber, e ele vai dizer: você vai lá, você vai dizer exatamente o que eu mandar. Ele fala assim: aí ficou difícil, Senhor, eu não sei falar, você quer que eu falo com o Faraó, mas você sabe que eu sou pesado de língua, não sei nem conversar direito, quando eu fico nervoso eu gaguejo muito, não sai quase nada que não precisa sair. Como é que o Faraó vai botar fé na minha palavra? Eu estou ali para representar um Deus que pode arrancar esse povo dali, queira ele ou não. Justificativos, para tentar ficar na zona de conforto. E aí Deus fala: você vai junto com o seu irmão, ele vai ser a sua boca, ele vai falar com você, e eu estarei junto com você, e a cada momento você vai sentir a minha companhia, você vai contemplar os meus feitos, e essa nação do Egito vai saber que eu, Senhor, sou Deus. Por final, Moisés vai dizer para Deus assim, depois de muitas justificativas: Senhor, manda quem o Senhor tem para mandar, menos eu. Eu sei que o Senhor tem contra ele. Estou tranquilo, vou partir com futuro incerto. Começar a colocar minha cabeça prêmio agora para quê? Vou procurar o Faraó que um dia me perseguiu com ira e dizer que eu estou indo lá para tirar o povo de Israel do Egito, para que ele deixe o povo sair para adorar o seu nome com liberdade, com tranquilidade, com paz, porque é isso que o Senhor quer. Senão a coisa vai ferver, as pragas vão vir, o Egito vai ser assolado. Fugir de lá, porque senão está me perseguindo com ira. Percebi que ali não era o meu lugar. Já estou muito consciente da minha insignificância, da minha pequenez diante de Faraó, diante do Egito. Até que um dia pensei mesmo, um dia, mas hoje eu tenho a plena consciência, não posso. Manda quem o Senhor tem que mandar. E aí Moisés é como se ele estivesse dizendo assim: tenho certeza que não sou eu. Vai outro. Irmãos, é difícil a gente sair da zona de conforto e encarar um futuro incerto. É duro para mim, é duro para você, lidar com situações, circunstâncias as quais eu não esperava. Mas nós vamos aprender que é nessas circunstâncias que nós vivemos o extraordinário, que nós presenciamos a mão de Deus agir a nosso favor, a nos guiar e a realizar aquilo que eu jamais poderia realizar. Quando Moisés vai, ele começa a viver momentos de oportunidades que ele não teria como contar para mim e para você, se Deus não tivesse chamado ali. Ainda bem que Deus não aceitou as desculpas, ainda bem que Deus não aceitou as justificativas, ainda bem que Deus o incomodou até que ele disse: eis-me aqui, fica-me a mim. Está certo, Senhor, eu vou. O Senhor vai comigo, o Senhor manda o meu irmão para ser a minha boca, o Senhor se coloca ao meu lado, o povo vai entender que o eu sou me enviou. Se o Senhor tem que enviar a mim, eu vou. Moisés sai da zona de conforto com 80 anos de idade. Ele tinha acabado de escrever um salmo, que é o Salmo 90, que você conhece bem, que diz: Senhor, eu tenho avaliado a vida,
E eu tenho percebido que a nossa vida é um monte de dias, ele passa muito rapidamente. Os dias correm, num piscar de olhos eu estou aqui, daqui a pouco eu não estou mais. E quando o homem vive muito, Senhor, ele vive 70 anos, se houver vigor, chega a 80 anos, e depois disso eu sei. Eu tenho avaliado as vidas, eu tenho olhado para as pessoas, é canseiro que fala, não dá para fazer mais. É vida de limitação. Que eu vivi, que eu não vivi, não adianta lamentar, não vou viver. E o homem que escreve um salmo desse, que deixa registrado na Bíblia, falando da sua convicção, quando avalia a vida humana, e que a partir dos 80 anos não dava mais, começa com os 80 anos a ser instrumento de um agir grandioso de Deus, que vai mudar o curso da história dos judeus, vai resgatar Israel e vai trazer a liberdade, vai mostrar-se o poder de Deus, vai conduzir o povo, vai liberar com mão forte e poderosa, junto ao deserto, vai ver o extraordinário do Senhor e vai ter muitas lembranças, boas lembranças, preciosas memórias para contar sobre os efeitos e os feitos da fé na vida daquele que confia em Deus e que se lança nas incertezas da vida, certo que ele não está sozinho, de que a boa mão do Senhor o conduz. E o Deus do extraordinário pode agir. E é preciso que o nosso coração creia, confie. Algumas palavras de incentivo então de Moisés para a minha vida e para a sua, nós não podemos deixar de ouvir. Não deixemos a zona de segurança naturalmente. Eu não vou conseguir fazer isso como fruto do acaso. Minha vida vai correndo do jeito que ela corre, na sua naturalidade, na sua tranquilidade, na sua mansidão, na sua mesmice, e amanhã eu acordo e é tudo extraordinário para mim. E amanhã eu acordo e eu já tenho feitos extraordinários, surpreendentes para contar do agir de Deus na minha vida. Ninguém sai disso naturalmente. Isso sai porque Deus tem um chamado, Deus tem um agir extraordinário, Deus tem uma proposta diferente, Deus tem um mover do seu Espírito na nossa vida, e Deus vai nos incomodar para a gente entender, não é aqui o meu lugar, não é no Egito que eu posso ficar, não é aqui que eu vou criar os meus filhos, não é desse jeito que eu vou contribuir com o propósito de Deus junto à minha nação. Eu preciso me mexer, eu preciso sair daqui, eu preciso tomar novos rumos, novos ares, viver novas expectativas, me arriscar um pouco mais, me colocar sobre os riscos, possíveis riscos. Isso não acontece se você não entende, se você não percebe o que Deus tem a fazer. O verdadeiro conhecimento de Deus só vem quando nós vivemos pela fé. Nós podemos ouvir falar de Deus, nós podemos conhecer a palavra de Deus. Pode ser que você entenda muito bem da vontade de Deus revelada nas Escrituras e possa citar alguns versículos que servem para você de orientação de Deus, de mandamento de Deus, de querer de Deus para a sua vida e para a sua história. Mas tem algo que nós temos que ter com convicção. Conhecimento de Deus de verdade só tem aquele que vive intimamente com o Senhor, que caminha pela fé, que sai do tempo da segurança e que se lança no futuro incerto, confiado de que há uma mão da provisão de Deus para fazer algo a seu favor. Conhecimento de Deus se adquire como Jó adquiriu. Enquanto ele tinha tudo, ele conhecia o Senhor, ele temia Deus, ele era um homem íntegro e bom. Mas quando ele passou a depender de Deus para a sua sobrevivência, quando a sua saúde caiu, quando a família perdeu, quando os recursos financeiros não existiam mais, ele vai viver um tempo muito adverso, muito difícil, mas um tempo de fé, de confiança. E ele vai poder dizer depois, no final da sua experiência, quando ele pensava que era o final da sua vida: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu tenho boas memórias para contar, tenho lembranças boas para dizer, não daquilo que eu pude fazer, não daquilo que eu pude realizar, não das coisas, das circunstâncias que os meus amigos fizeram por mim, mas daquele agir extraordinário do Senhor na minha vida, porque eu exerci fé, que Deus deu a Jó em dobro todos os seus recursos, todo o seu prestígio, trouxe de volta a sua casa, a sua família. É extraordinário, é extraordinário.
Um povo sendo conduzido pelo deserto, sem ter como plantar nem colher, sendo alimentado pelo maná. Um povo que caminhava anos e anos, não gastava as sandálias dos pés, nem as suas vestimentas. Um povo que saiu com recursos do Egito e que teve esses recursos para sustentá-los no deserto por 40 anos. Um povo que tinha nuvens sobre a cabeça durante o dia para fazer sombra, a coluna de fogo à noite para aquecer do inverno ou do frio intenso, mas também para conduzi-los na direção que Deus queria que eles fossem. Um povo que até quando teve desejo de comer carne, experimentou das cordonices, e que quando queria beber água, Deus tirou água da rocha para oferecer. O povo foi sustentado pela sua fé. Não podia fazer nada por si, mas que via a mão de Deus realizando todas as coisas, todos os dias, o dia todo. Viver pelo que vemos, não por fé, nos priva dos melhores momentos, das mais preciosas lembranças. Pode ser que você esteja resistindo, porque prefere a zona de segurança no fogo. Moisés também resistiu, Moisés também tentou. Só que ele tem coisa para contar, ele não queria. Ele tem algo a nos dizer, ele tem lembrança para trazer ao nosso coração, a nossa alma para os céus. Vamos continuar nos deixando boquiabertos. Algumas coisas nós sabemos, a Bíblia nos relata, outras nós não sabemos. E ouvir da boca de Moisés vai ser algo mais precioso, porque ele contemplou não a mesa, a fina iguaria do Egito, diz o texto que nós lemos, mas ele contemplou o galardão dos céus. Deus vai fazer com a nossa vida aqui, irmãos, é passageira. Chegar aos 80 anos, havendo vigor, 80. E passar disso é canseiro e falo, mas muitas limitações. Mas o que Deus pode realizar, que se estende para a eternidade, que Deus reserva para nós na eternidade do porvir, é vida sem fim. É lá que nós vamos contar das lembranças, lá que nós vamos receber as recompensas da fé de si. Aqui nós vamos ficar, quem sabe, como um bom exemplo de fé, espero que ficamos. Aqui nós seremos lembrados como os heróis das heroínas que souberam suportar as tribulações, que tiveram coragem de sair da zona de conforto e entrar no tempo incerto, confiados na graça de Deus, que pensa muito mais do que a vida aqui, ele pensa no porvir. Ele quer nos abençoar para toda a eternidade. Mas enfrentamos a nossa vida, os nossos desafios, exercendo a fé, vivendo por aquilo que nós não vemos, crendo que Deus tem algo sempre muito especial para nós a cada dia, e que um dia só na presença de Deus pode trazer para nós memórias e lembranças inesquecíveis. Basta confiar no Senhor. O que pode Deus fazer por nós num dia? O que pode a boa mão de Deus realizar na sua história em 24 horas? Moisés vem nos dizer que vai é viver pela fé. Porque enquanto nós vivemos e buscamos a segurança aqui, nós não temos nada para contar. Nós não conhecemos a Deus como nós poderíamos conhecer. Nós não vivemos o extraordinário como nós poderíamos viver. Mas nós somos muito inseguros e temos muito pouca fé para nos lançar nas mãos de Deus desse jeito. E por isso que às vezes nós vivemos pouco, nós vemos pouco, nós atuamos pouco, a nossa história tem pouco do brilho do agir extraordinário de Deus. Porque nós preferimos estar na nossa segurança, no nosso conforto, na nossa mesmice, colhendo sempre as mesmas colheitas, sendo que Deus tem para nós coisas extraordinárias. Quando não pescamos nos mesmos ribeirões, nos mesmos arrozais, não poderíamos pescar no mar aberto que temos pela frente, viver coisas maiores, alcançar coisas maiores, experimentar coisas maiores e melhores de Deus. Mas no arrozal nós não corremos o risco das ondas, das tempestades, do vento forte. No mar aberto nós podemos ficar de livre. Só que no arrozal só pegamos peixes combatentes, só peixinhos de aquário que moram do lado. O marlin, tubarão, os peixes bons, né? O atum, aquele que dá maior satisfação, é lá no alto mar. Mas lá nós não temos o controle de tudo. Estamos à mercê do tempo, do vento.
Os intempéries da vida aqui, pelo menos se choveu, eu vou para casa. Até que Deus nos traga diante dos olhos, às vezes, situações com as quais nós não temos o controle, com as quais nós não podemos, e Ele nos lança então nas tempestades para que possamos entender que quando Ele erguer a sua voz, o vento e o mar obedecem. E aí nós temos algo extraordinário para dizer. E aí nós temos uma fé para mostrar. E nós podemos dar bons conselhos como Moisés nos deu também nessa comunidade. Mas o quanto estamos dispostos a correr isso? Quanto estamos dispostos a sair da mesmice? Essas coisas grandes são para a gente que age com grandeza, que exerce fé, que exerce confiança, independente das circunstâncias.